Ok, ok, ok. E agora é o nosso segundo momento da revisão. O assunto daquela revisão já passou. Ou melhor, os assuntos já passaram. Agora, novos assuntos. Atentos, por favor. Por favor, atentos. E eu pedi uma coisa aqui aos alunos ontem. Tem que estudar em casa, porque a dúvida para ser tirada aqui tem que ser uma coisa bem super rápida. Aqui não é mais uma aula, é apenas uma dúvida e tem que dizer onde é. Professor, eu estou com dúvida em verbo. Sim, mas o quê? Que verbo? Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação? Que tipo de verbo? Aquele que o O se transforma em o E, tem que ser assim, tem que ser direto. Não pode dizer uma coisa generalizada. Tem que ir no foco e dizer onde é a dúvida ali no foco, como a aluna fez aí, apresentou sua dúvida sobre palavras sobre esdrújula. Então ela foi bem no foco. É isso aí. Tá bom? Então vamos à nossa primeira cartela aqui. Aqui nós começamos com os verbos, naquela hora eram os verbos regulares, agora os verbos irregulares, ok? Muito bem. Verbos em presente de indicativo com irregularidade vocálica, né? Então a irregularidade aqui está nas vogais. Eu já deixei bem grande aí para você ver, ter o conhecimento da raiz do verbo. Até a letra Z é a raiz do verbo empezar, que em português é o nosso verbo começar. É um verbo da primeira conjugação em AR. Mas esse ele se transforma em, tá aqui, ó, entre parênteses, o se transforma em que mesmo? IE, ok? IE. Então, se ele se transforma, eu já posso de cara, eu já estou vendo que tem uma alteração na raiz, ok? Professor, mas a alteraçãozinha tão pequenininha, porque o E continua ali, foi apenas o I. E o I é tão fininho, tão magrinho, não importa, mas ele mexeu com a raiz. O verbo é irregular, ok? Então, como é que fica o verbo empezar? Yo empiezo, tú empiezas, él empiezas. Nosotros empezamos, vosotros empezáis y ellos empiezam, ok? Então, se você observar a desinência do verbo, são as mesmas, as desinências são as mesmas do verbo trabalhar. O verbo trabalhar não era da primeira conjugação? Terminava em O, né? Eu trabalho, trabalhas, trabalha. A desinência é a mesma, não tem problema, pessoal, certo? O que nós vamos observar aqui nesse verbo, o que nós vamos observar é a questão da raiz que ela foi alterada. Eu deixei essa daqui em verde para vocês, ó, só um momentinho. Eu deixei aqui em verde para vocês, só para vocês observarem que nosotros e vosotros não tem alteração, tá certo? Nosotros e vosotros. Professor, todos os verbos nosotros e vosotros nós não vamos alterar na raiz? 95% dos verbos, sim, mais ou menos. Quase todos ninguém altera. Alguns, sim. Tá joia? Aí na raiz não teve alteração. Mas nas outras, né? Olha aqui a alteração, ó. Empiezo, empiezas. É isso? E o verbo volver? O verbo volver, que em português é o verbo voltar. A raiz é V-O-L-V, né? Da segunda conjugação é R. Esse O da raiz, ele vai se transformar em UE. O O se transforma em UE. Então, eu digo, eu volto no espanhol. Yo vuelvo. Tu vuelves. Él vuelve. Ninguém diz, yo vuelvo, tu vuelves. É até estranho, eu, por exemplo, né, que já estudo a língua há muito tempo, falar dessa forma. Yo vuelvo, tu vuelves, él vuelve. Certo? Então, teve mudança aqui, aqui e aqui. Agora, nosotros e vosotros não tem mudança, veja. Nosotros volvemos, vosotros volvéis. Mas quando chega no ellos, olha aí, ó. Ellos vuelven. Quando chega no ellos, ó, ellos vuelven. Aí tem alteração, ok? E aí, professor, tem o verbo almorzar. Ele segue esse mesmo aqui, que é o almoçar, né? Yo almuerzo, tu almuerzas. Vamos lá, o verbo empezar. Vamos pensar no verbo negar. O verbo negar. Eu nego. Yo niego, tu niegas. Olha aí. O verbo pensar. Yo pienso, tu piensas. Tá vendo? Ele segue o mesmo padrão de empezar. E aí tem vários outros, né? Muito bem. O verbo poder. Poder, que é com O. Yo puedo. Olha aí, virou o E. Eu dei uma listinha de verbos para vocês, né? Professor, tem mais? Sim, eu trouxe esses aqui também. O conhecido verbo ser,
estar e tener. Ser, estar e tener. São verbos super conhecidos, pessoal. Muito usado na língua, né? Em qualquer língua, esses verbos. São básicos. Olha o verbo ser. Se você tirar a terminação, só sobra o S, né? Olha como é que ele fica na primeira pessoa. O S aparece, o O, que é da primeira pessoa, mas apareceu um Y. Você diz, sim, professor, mas o Y que apareceu foi na desinência. O S está ali. Ele vai ser irregular? Vai. Daqui a pouco você vai ver. Olha aí o tu. Cadê o S no tu? Eu estou falando na raiz, por favor. Não é na desinência. Cadê o S aqui? Tem S aqui? Tu seres? É assim que a gente fala? No espanhol, não. Né? Nem no português, né? Tu és no português. Ou, coloquialmente, tu é. Né? Bom, ninguém vai falar o coloquial, tá? Como é que não fala, hein? Isso é o que nós falamos no dia a dia, né? Ok, então, vejam. Aqui nós temos yo soy, tu eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Esses sois aqui não tem um acento no i, foi um lapso da minha parte, tá? E ellos son. Então, esse verbo aqui é considerado um verbo irregular na língua espanhola e na portuguesa também. O verbo estar, yo estoy, tu estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Ou você diz, a mudança aqui, realmente, a mudança na raiz não teve, mas o verbo tem sua mudança aqui na primeira pessoa, tá certo? Ele é considerado um verbo irregular. Quando a gente chega no presente, ele ainda está bem legal, né, a raiz. Mas quando nós entramos em outros tempos verbais, ele vai ter nas desinências suas complicações. Mas eu trouxe para mostrar para vocês, pelo menos, o uso aí do estoy, que termina com Y, tá? E o verbo tener, yo tengo, tu tienes, tener, a raiz, né, tem? Tá aqui a raiz, tem. Mas olha o tu tienes. Aí esse virou ye, ok? Él tiene, ellos tienen. O nosotros e o vosotros não tem mudança na raiz, ok? Mas vocês perceberam a mudança. E no yo teve uma outra mudança bem, né? A letra G. Ela está presente aqui no infinitivo verbal? Não. Percebe como o verbo é irregular? Muito bem. Tem outros verbos, mas não dá tempo, tá, pessoal? Vamos para o texto narrativo. Para que sirve um texto narrativo? Uma pergunta, né? Para que sirve? Primeiro, a gente tem que saber o que é um texto, né? Um texto é aquilo que me traz uma mensagem. E eu tenho compreensão dessa mensagem. Isso é um texto. Um texto não necessariamente tem que ser só feito de palavras, de linhas escritas. Um texto também pode ser... Será se o sinal de trânsito, o semáforo, quando o cara vem lá dirigindo o seu carro, né? Aí o semáforo está lá, verde, de repente ficou vermelho. Aí o cara para. Quando ele parou, ele entendeu a mensagem ali? Certo, que ele viu o sinal vermelho, ele entendeu a mensagem, ele parou o carro. Porque ele sabe se ele continuar, ou ele vai ser atropelado, ou então ele vai receber também uma multa, não é isso? Né? Então, quando ele viu aquele sinal verde, ou vermelho, ou amarelo do semáforo, ele já traduziu ali na sua cabeça um texto. Então, o que é um texto? É algo que é passado para mim, né? E me passa ali uma mensagem, e eu tenho uma compreensão clara daquilo. É um texto. Então, o texto pode ser uma frase escrita, pode ser uma página toda escrita, pode ser um desenho, pode ser uma cor, um sinal luminoso, como é o semáforo, o apito do guarda lá na rua, né? Ele apitou um assovio, tudo isso, né? Bom, mas eu não fiz essa viagem tão longa. Eu trabalhei o texto com vocês escrito, ok? E aí o texto narrativo é aquele que conta uma história. O texto narrativo ele pode ser real, ele pode ser ficcional, tá certo? É um texto narrativo, é uma história contada. Mas que funções exerce o texto? Um texto narrativo relata hechos, ele conta fatos reales ou imaginários que le sucedem a los personajes. La intención comunicativa es dar resposta à pergunta. O que passa? Né? O que está acontecendo? Aí a pessoa vai e conta a história.
Ah, tu não está sabendo isso que aconteceu ali hoje de manhã, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Bom, aí é um texto narrativo, ok? No texto narrativo nós temos narrador, é aquele que narra a história, o narrador, né? Personagens, as pessoas envolvidas, os personagens, e trama narrativa, o enredo, a trama da narração, a história em si. São os elementos que conformam um texto narrativo. Então, são quantos? 1, 2 e o 3. Pode ter mais? Claro que pode, mas esses daqui são os básicos, os elementos básicos de um texto narrativo. Tem que ter alguém para contar, né? A história se passou com quem? O personagem pode ser gente, pode ser animal, pode ser o que for. Um ser criado da sua imaginação e a história que envolveu esse acontecimento, o enredo, a trama, ¿ok? Muy bien. Adelante. Los textos narrativos tienen varias funciones. Quais são as funções que eles têm? Vamos lá. Pues sirven para estimular a imaginação. Quando somos criança, a nossa mãe ou a nossa tia, avó, sei lá, quer colocar a gente dormir, já conta uma historinha. Aí vai estimulando a cabecinha da criança ali, né? Ele vai pensando, né? Nas fadas, nos animaizinhos e tal, a tal ponto, daqui a pouco, ele está todo já, né? Tanta coisa na cabecinha dele, já dormiu, ok? Só para você ter uma base aí de quando nós éramos crianças. Até hoje o texto continua, né? Um bom contador de história, ele cria 1000 cenas na mente da gente. Então, o texto serve para isso. Estimular a imaginação. Ele também serve para quê mesmo? Ampliar nosso vocabulário. Claro, pessoal. À medida que eu escuto mais histórias, essas histórias precisam de palavras, vocábulos, termos. Então, meu vocabulário, o meu léxico, ele vai aumentar. Eu vou descobrir novas palavras, eu vou falar melhor, vou me comunicar melhor. Manter viva a memória, claro, um texto narrativo, né? Histórias, contos, seja lá o que for, ele mantém viva a memória. Quando eu digo memória aqui, eu estou falando de um passado, eu estou falando de povos, eu estou falando das gerações passadas. Então, a memória sempre vai estar viva ali com as histórias do passado que estão sendo recontadas, contadas ou recontadas. Repassar os valores, claro, principalmente através dos contos, das fábulas. Os valores são sempre repassados. Professor, que valores? O valor de respeitar os pais, de respeitar as leis, de respeitar a sociedade, de respeitar as pessoas, né? De ajudar as pessoas, de ajudar os idosos, né? De cuidar bem dos animais. São valores. E esses valores, eles são repassados através desses textos narrativos, né? O conto e a fábula, excelentes, né? O apólogo também, são excelentes, né? Esses gêneros textuais, para repassarem os valores. Tienen como propósito também entretener ao leitor. Claro, o texto, ele traz um entretenimento, né? Entretener é entreter. Né, fazer a gente ser feliz. O texto tem essa capacidade, né, de fazer a gente ser feliz. Eu, particularmente, amo ler. Eu leio bastante. Eu não vou dizer que eu leio bastante, eu leio. E eu gosto. E quando eu pego um livro, é da primeira página até a última. E eu vou me vendo ali dentro, eu vou fantasiando, eu vou criando. Eu gosto mais de ler livros do que de assistir filmes, tá? É algo meu. Ok? Então tem a função também de entretener, de causar o entretenimento. Professor, e quais são as características do texto narrativo? Eu coloquei aqui cuento, o conto. Vamos ver o conto, né? Vamos pegar um tipo, um gênero. El cuento, o conto. O conto, ele é narrativo, todo conto é narrativo. Um cuento, por natureza, já é el acto de contar. Lo que se expressa num estilo narrativo. Então, um conto, não existe conto sem narração, tá bom? Ficção do conto. Aunque em alguns casos pode basar-se em hechos reales, um cuento deve, para funcionar, destacar-se da realidade.
Quando o conto sai da realidade, quando ele se destaca da realidade, onde é que ele entra? Na ficção. Né? O conto ficcional é maravilhoso, né? Porque fica criando aquelas expectativas na mente da gente, você fica vendo, fica criando aquelas coisas, né? Aqueles cenários, né? Aquelas impossibilidades, e no conto há a possibilidade de ser. Né? A ficção, um conto de ficção científica é extraordinário, né? Sair um pouco da realidade, é muito bom, mexe com tudo aquilo, né? O nosso cognitivo. Né? O conto é em prosa? Sim, o conto é em prosa. O que é prosa? São linhas escritas, do começo ao final. E essas linhas juntas, elas formam um parágrafo. E elas têm sua pontuação, é vírgula, é ponto e vírgula, é interrogação, diferente do verso. O verso, ele não é escrito em linha contínua. Às vezes o verso não precisa de estar pontuando, fazer a pontuação. O verso ele não tem parágrafo, são estrofes, né? Então, o conto não vai pelo verso, ok? Pode ter um poema assim, que seja um conto? Pode, né? Mas a característica do conto mesmo é a prosa, né? Parágrafo, pontuação e linhas contínuas. El cuento deve estar escrito em prosa, ou seja, com parágrafos, pontuação, etc. Brevidade, todo conto é breve. Se a gente colocar um conto junto com um romance, El cuento e la novela. Romance, tá? Livro de Machado de Assis, Iracema de José de Alencar. Aquilo dali é um romance, né? Na língua espanhola nós chamamos aquilo de novela, ok? Então, um conto é diferente de um romance. Um conto, ele é breve, ok? Nem vou mais ler isso aqui. Vamos para cá. Verbo em pretérito imperfeito. O conto trabalha com o verbo no pretérito imperfeito. Vamos lá para o português. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Eu comia maçã todo dia no jardim. Eu comia, tu comias. Eu escrevia, tu escrevias. Essa terminação, eu sei que vocês sabem disso, o que é o pretérito imperfeito. Pois esse tempo verbal, ele é o característico do texto narrativo do gênero conto. Ok? Muito bem. E no conto, o que nós encontramos também? La moraleja. La moraleja, que no português é a moral, ok? A moral da história. Todo conto nós extraímos uma moral dali, ok? Que nos traz ensinamentos. Generalmente, el cuento tiene una moraleja para repassar valores, principalmente para repassar valores. Tá bom? Professor, pode dar alguns tipos do texto narrativo, além do conto? Claro. Los tipos de texto narrativo. Vamos lá. Hay muchos. Não vou mais nem falar nesse, né? Cuento, já falei demais. Fábula. Vamos lá para a fábula. É similar ao cuento, enquanto a brevidade e sencillez. Ou seja, a fábula é breve e ela tem uma escrita, uma forma de organizar a história simples. Em muitas ocasiões, os personagens são animais. Na fábula, pelo menos que eu conheço, os personagens são animais, ok? Novela, já falei que a novela é o nosso, aqui no Brasil, que nós chamamos de romance. É um relato escrito relativamente largo, largo quer dizer longo, comprido, extenso, 200 páginas, cento e tantas páginas, 300. Tiene mais personagens, está vendo? Ó, tem bastante personagens, e uma ação mais complexa. Toda a história dele, o enredo, a trama narrativa é complexa, é complexa, ok? Chistes. Chiste, pessoal, é uma narração muito rápida e geralmente é para a gente rir. É uma piada, ok? Biografia é a contagem de história. É uma contagem, é a contagem de história de um personagem, a biografia. Veja, cuenta la vida de una persona, certo? De ser esta mesma persona a escritora, hablaremos de uma autobiografia. Ou seja, mas se é a própria pessoa, o escritor ou a escritora que está escrevendo sobre si mesmo, aí isso daí vai ser chamado de autobiografia, tanto no português como no espanhol. Auto quer dizer, ele escreveu sobre si mesmo. Notícias. Notícias
são narrações de caráter periodístico, ou seja, jornalístico, que informam de acontecimentos recentes através de los meios de comunicação. Então, notícias é o do dia a dia, principalmente o que a gente vê no jornal, né? Professor, e sobre acentuação, aquelas palavrinhas monossílabas? Aqui eu vou correr com vocês, porque a aula foi de ontem. E eu sei que as informações de ontem estão vivíssimas na mente de vocês, né? Bom, quando é que o D é acentuado? Quando ele for verbo, né? Espero que Maria me dê uma boa notícia. Um exemplo. Dê oídos a quem habla com você. Quando é que ele não pode ser acentuado, esse monossílabo? Quando ele é preposição, né? Eu vengo de Espanha. Vengo de Espanha. É uma preposição aí de origem. O ele, quando é que ele é acentuado? O ele é acentuado quando referir-se ao pronome pessoal. Né? Eu estou falando daquele garoto ali, eu estou falando dele. Ele recebe acento. O ele, quando não for acentuado, ele passa a ser um artigo definido. Por exemplo, eu digo o professor, o aluno, el professor, el aluno, aí não tem acento. Ok? Vamos lá comigo. A próxima cartela diz o seguinte: se, quando se for verbo, ou verbo saber, ou verbo ser. Né? Tá bem aqui, ó. Ou verbo ser ou saber. Aí ele recebe acento, né? Eu bien sé, né? Eu bien sé, eu bem sei, aí é o verbo saber, né? Ser um buen hijo, ou seja, ser é o verbo ser aqui, no imperativo. E quando ser não recebe acento, quando ele passa a ser um pronome reflexivo, muito bem. Aí eu posso dizer, ele se chama Juan, ele se chama Antônio, ele se chama, é um pronome reflexivo. E nós temos agora o tu. O tu, eu não falei que o ele, quando se refere a uma pessoa, esse ele é um pronome pessoal e ele recebe acento? Pois muito bem. Agora nós temos o tu com acento. É um pronome pessoal também. Eu estou falando contigo, eu e tu. Esse tu aí recebe acento, porque é um pronome pessoal. Tá certo? Então, tu que estás aí, por favor, habla comigo agora. Esse tu recebe acento. Agora, quando eu digo, tu livro está aqui comigo, aí é pronome pessoal. Teu livro está comigo aqui, ok? Tu livro está comigo. Esse daí é um pronome possessivo, não recebe acento. Voltemos aqui à cartela, por favor. Agora nós temos mas, para finalizar. Se esse mas é um advérbio de intensidade, recebe acento. Exemplo, jugar al fútbol es más divertido que nadar. 10 mais 10 igual a 20. É advérbio de intensidade, tem que ser acentuado. Em português, nós escrevemos esse mas do espanhol, né? Dessa forma, ó, com a letra I, ok? E aí o mas, quando ele é conjunção adversativa, ok? Não recebe acento. Por exemplo, eu vou a la playa, pero no voy a bañarme. Eu vou a la playa, mas no voy a bañarme. Pero e mas são sinônimos na língua espanhola, certo? Talvez o pero é mais utilizado, mas o mas, assim como nós usamos em português, também é bastante utilizado na língua espanhola. E aí é uma conjunção adversativa, certo? Conjunção adversativa. E não leva acento, não recebe acento. Temos mais algum? Voltemos aqui, por favor. Finalizamos. Sabe o que é que eu desejo aqui para todos vocês? Um excelente desempenho. Bom desempenho.